Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo RECT 11, fundo de lajes corporativas. Então fique conosco para saber informações atualizadas do fundo, tá? Será que o fundo está distribuindo aí excesso de caixa, né? Ou o resultado está condizente com a distribuição? Então, fica conosco com essas informações aí, se o fundo está queimando caixa, não está, e como é que está a situação aí da ocupação do fundo, né, e de alguns imóveis, para você se manter atualizado do RECT 11, tá? Será que foi mais um mês de queda de cotistas? Fique conosco então aí, tá? Se você gosta então desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal e eu vou deixar o relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá então. Fundo aí gerido pela REC, Gestão de Recursos, rentabilidade alvo é o CDI. Fundo atualmente, né? 785 milhões de patrimônio líquido, 91,94 é o valor da cota patrimonial, mas a cota de mercado, ó, 34,94, tá? Os imóveis do fundo são imóveis bem valorizados, mas o fundo está aí com um desconto imenso, né? Uma distância imensa em relação ao seu patrimônio. Um dos fundos que sofreram muito, né, no período de pandemia, tá? E ainda não se recuperou. Tem aqui taxa de administração e gestão de 1,17%, não tem previsão de taxa de performance, prazo de duração dele indeterminado, tá? Para investidores em geral, atualmente, ó, 59.900 cotistas, né? Será que caiu mais um mês aí caiu a quantidade, hein? Será? Vamos ver mais para baixo no gráfico, o que que o gráfico mostra para gente, tá? É resultado então do mês, né? 14 de agosto, o fundo pagou, já pagou, né? Então, os resultados aí referente a julho, o fundo anunciou 36 centavos por cota, que deu mais de 1% de dividend yield com base no valor de mercado, que fechou abaixo dos R$ 35. Tá também tá mais ou menos nesse preço aí, 34,50, né? Teve mais uma pequena queda aí nesse período. E o dividend yield analisado com base no valor de mercado, mais de 12%. O fundo pagou mais de 3 milhões de reais de dividendo aí, né, de rendimento nesse mês de julho, tá? Pago em agosto. Bom, resultado acumulado, 4,63 no ano já, né, nos últimos 12 meses, na verdade. O fundo distribuiu entre maio de 19, foi início do fundo, até julho de 24. Então, o fundo aí é um pouco mais de 5 anos de mercado, 36,89% com base na cota 100. Bom, aqui são os vídeos, né? Os vídeos do portfólio do fundo, tá? Você pode depois baixar aí, né? Ver, são imóveis realmente belos imóveis. E você pode conferir nesses vídeos aí. Aumento da área de locação, ó, o fundo nesse mês baixou a taxa de vacância, tá? Para baixo dos 10%, 9,85 atualmente a taxa de vacância, ó. O fundo então locou mais um pedaço lá para o grupo da companhia Nilza Cordeiro Erd da Educação e Cultura, é o grupo AFIA, acho que é isso mesmo, né? Grupo AFIA Educação, lá no edifício Barra da Tijuca Corporate, que é o grupo, na verdade, é o Unigran Rio, né? Então tá com uma área bruta locável lá agora, uma área alugada de mais de 10 mil metros quadrados no Barra da Tijuca, aumentando então a taxa de ocupação desse imóvel importante, né? Esse imóvel está bem ali quase 100% locado, porque tem uma alavancagem dentro dele, né? Tem um CRI que se paga dentro dele, é importante para não prejudicar o resultado do fundo, né? Ele está bem ali próximo aos 100% tá, de ocupação e agora está com 90 e pouco, já quase 95%. A gente vai ver mais para baixo como é que está a taxa de ocupação desse fundo. Não teve novidades em relação aqui ao gerenciamento e tal, locação de espaço vago. O resultado acumulado do fundo atualmente está em 18, quase 19 centavos por cota. O fundo não distribuiu, basicamente não distribuiu caixa não queimou caixa, né, nesse mês agora, né? O fundo, a gente vai ver como é que ele está mais para baixo, né? Como é que ele tem distribuído ali os seus proventos. Aqui é o detalhamento dos passivos. Fundo aí, né, segue
explicando praticamente a mesma coisa que vem explicando já há alguns meses nesse detalhe aqui, atualizando apenas os números, né? Fundo atualmente com 180 milhões e 800 mil reais de saldo devedor dessa alavancagem aqui, principal alavancagem, né, do Barra da Tijuca, 115 milhões de dívida, né, que o fundo tem ainda desse imóvel, e do CRI Evolution, então 65 milhões de reais. Depois dar uma lida ali para você se inteirar do assunto, e mais para baixo a gente vai ver os gráficos daqui. Atualmente fundo 98,2% em imóveis, nada mudou em relação a isso, né? Quase R$ 1 milhão em renda fixa, que é praticamente o caixa do fundo. E dentro do desempenho, né, o fundo não tem cumprido a rentabilidade alvo. O CDI está em 40,9% e o fundo está aqui em 36,9%. Esses são os CRIs que ele tem na carteira, são dois do Barra da Tijuca e um do Evolution, né? Todos aqui indexados ao IPCA. Ainda bem que o IPCA agora deu uma baixada, né? Então está em torno de 4%. Mas aqui, né, a questão da taxa de risco aqui, o prêmio, né, de risco ele é bem elevado. Bom, mais para baixo a gente vai verificar que o fundo, então, segue distribuindo entre 36 e 37 centavos desde março, não teve alterações no patrimônio líquido do fundo. E no ano, né, no ano ele distribuiu R$ 2,63 de rendimento nesses 7 meses, né? E nos últimos 12 meses, 4,63 ou R$ 4,63 de distribuição, provavelmente, não, certamente, se não tiver nenhuma mágica, nenhuma coisa absurda, né, de receita recebida, um ganho de capital de repente, né, o fundo vai distribuir menos que 2023, né, que foi em torno de 5 e pouco. Aqui agora a taxa de ocupação do Barra da Tijuca está em 94,4%, né? Os três principais imóveis do fundo em área bruta locável, ó, são os que têm vacância, né? E o principal é o que tem mais vacância, é o que tem maior área bruta locável, que é do Canópolis Alphaville, lá em Barueri, né? Aquela situação de Barueri ainda, bem complicada para alguns imóveis lá de Barueri. E o fundo, então, com uma taxa de vacância mais alta nesses três principais aí imóveis do fundo, mas os dois primeiros aqui que tem a alavancagem atualmente, que tem aí as dívidas de pagamento, está aqui com taxas próximas a 95% de taxa de ocupação. Isso aí que é importante, né? Os imóveis estarem ocupados, principalmente aqueles que têm dívida ali de sua compra. Principal aqui, os principais locatários aqui, os dois primeiros, né? Praticamente, a ela e a no Gran Rio, né, que estão com os contratos aí até 2031, que é no Gran Rio, se não me engano, e ela até 2028 ou 27. O fundo atualmente não tem renda mínima garantida, então tudo que ele recebe são valores de aluguel e atualmente com 9,9% de taxa de vacância, mais de 90% de ocupação. Então, muito bom aí em relação à ocupação do fundo, tá? Em relação às áreas onde o fundo tem imóvel, a gente verifica que em todas as regiões o fundo está com taxas de vacância menor do que a média da região, né? O pior aqui é o Barueri, né, em Barueri, é uma região mais complicada, a gente tem visto inclusive no XPPR, está afundando por causa desses imóveis de Barueri, né? E o Canópolis está lá, né? Então 26% aqui da vacância no Canópolis, mas na região 31% de taxa de vacância lá na região de Barueri. O restante, o fundo, então, está bem abaixo da taxa de vacância da região de cada imóvel. Em relação aqui à DRE gerencial, o fundo teve aí resultados semelhantes ao que foi em junho, tá? Muito semelhante ao que foi em junho, em torno de 4 milhões de resultado de propriedades, lucro líquido pela agente de competência 3 milhões 129 mil, distribuiu 3,15 milhões, na verdade esse foi o lucro líquido de caixa, 3 milhões e 15 mil, e distribuiu 3 milhões e 75 mil, usou um pouquinho aí do resultado acumulado, mas o fundo tem feito esse equilíbrio, ó. Mês passado distribuiu menos do que o resultado, também no mês de maio, aqui já distribuiu um pouco mais, aqui menos, menos, ó, menos, então o fundo tem distribuído proventos daquilo realmente que ele tem recebido, ou até distribuído menos do que o seu lucro líquido de caixa, sinal que o fundo não está queimando caixa, né? E está aí, inclusive, acumulando um pouquinho aí em meses que o resultado acaba ultrapassando um pouco mais, tá? Então o fundo está saudável em relação à distribuição
que ele tem feito hoje, é a realidade dele, 36, 37 centavos por cota de distribuição. Isso aí pode melhorar ao longo dos anos, né? Através dos reajustes, até mesmo da redução da vacância no seu principal imóvel lá do Canopus, lá em Barueri. Aqui a expectativa de receita está em torno de 6 milhões de reais, né? Tem alcançado, tem alvo esses 6 milhões de reais. E aqui a parte qualitativa de cada imóvel, inclusive com um vídeo corporativo, né? Do imóvel que eles falam aqui. Então, se você quiser saber algum detalhe desses imóveis aqui, ó, você pode baixar, fazer essa leitura aí e ver o imóvel na íntegra através de seus vídeos, beleza? E na liquidez e na rentabilidade, o fundo então teve ali uma pequena variação de cota, não tão grande, entre 34,50 e 36,08. Volume negociado quase 7 milhões de reais, que deu uma média diária de em torno de 300 mil reais de volume médio diário negociado no mercado secundário. E destaque aqui final é mais um mês de redução de cotistas, ó. Abaixo agora dos 60 mil cotistas, estava em 61 mil e agora um pouquinho menos do que 60 mil cotistas no mês de julho. Eu sigo cotista, tá? Inclusive comprei mais algumas cotas aí abaixo dos R$ 35 no mês de julho e no mês de agosto. O fundo tem bons imóveis, tanto é que o valor patrimonial do fundo ainda está próximo a R$ 100, mas realmente o fundo ainda não se recuperou no mercado. Provavelmente os aluguéis do fundo estão abaixo ali do que deveria ser pedido, justamente para o fundo até mesmo reduzir a vacância. Deve ter carências também ali em relação aos seus contratos, né? E isso tende a se recuperar ao longo do tempo. Então, o investidor tem que ser paciente. Você vai me criticar, eu sei, tem gente que aí que comenta mesmo, né? Não gosta do fundo. Eu sigo o cotista, sou cotista do fundo desde 2020, né? E meu preço médio está em torno de R$ 60, que eu tenho comprado muita cota abaixo dos 40 e sigo acreditando por conta dos bons imóveis que tem o fundo, diferente de outros que caíram bastante e realmente estão em regiões muito ruins, com imóveis muito ruins, que dificilmente o fundo se recuperará no curto e no médio prazo. Beleza? Então é isso aí. Esse é o Rect 11, atualizando para a gente aí as informações do fundo, né? O que aí que está acontecendo. Mais um mês segue reduzindo aí a quantidade de cotistas, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.